E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, começando um programa de estudos do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que novamente estamos aqui, muita satisfação de podermos continuar o estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 23 dos ensinamentos de Lísias para o André Luiz e para todos nós, né? E no último programa, nós estávamos comentando sobre o que ele disse ao André Luiz, como era a colônia, né? Todas as moradias da colônia se ligavam com os núcleos de evolução da Terra. E porque ninguém suportava a ausência de notícias dos parentes, né? E isso era um problema muito sério, porque isso gerava boatos assustadores e perturbavam as atividades em geral. Imaginemos a notícia de uma família e aí gerava comentários de outra família. Por que meu filho está assim? Por que está assado? O que está acontecendo lá? Está tendo isso lá no local tal? Então, isso perturbava o ambiente, né? Perturba. E comprometia diretamente o equilíbrio de toda a colônia. Até em programas anteriores, nós reportamos esse equilíbrio para dentro da nossa casa, em que os espíritos enfatizam a necessidade do culto do Evangelho no lar. E do comprometimento, assim como a colônia agora tem um comprometimento dos seus habitantes no pensamento do bem, que em casa se faça esse comprometimento também, para o ambiente ser melhor. E aí ele fala isso. E agora nós vamos continuar. Ele termina dizendo, o comentário nosso, que o ex-governador era demasiadamente tolerante, né? E nós até colocamos que por ele ter sido demasiadamente tolerante, é porque os habitantes eram demasiadamente rebeldes. Né? Então, e aí agora nós vamos continuar qual é a linha agora? Nós ainda estamos no parágrafo 18, no meio para o final do parágrafo. Então voltando um pouquinho aqui. Só voltando um pouquinho para entender o sentido. Mais precisamente, há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação, porque o ministério da União Divina é aquele ligado às esferas superiores em nosso lar. São aqueles que lá trabalham, são espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, mais equilibrados. E um desses ministros da União Divina... São 12? Compeliu a governadoria. Quando você compele a governadoria, você está dando uma ordem. Né? Porque chega um ponto que não tem mais, você está prejudicando. Aí entra a ordem no meio, não tem jeito. Mas o livre-arbítrio? O livre-arbítrio nunca deixa de ser exercido, porque ele está no nosso pensamento. O livro dos Espíritos, os Espíritos respondem bem claramente isso. A liberdade de pensar, isso ninguém pode tirar de nós. Por isso que Jesus nos disse, vós podeis errar, pecar por pensamentos, atos e palavras. Então tudo começa no pensamento. Né? Adquirido através de milhares de anos, hoje nós temos o pensamento contínuo, nós temos raciocínio. Por isso que o nosso livre-arbítrio real reside aí. Então ele foi compelido. Aí continuando. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos... nós tivemos um caso
Isso aqui é um detalhe muito importante, porque é a questão do egoísmo. Tudo está em cima do que ele falou lá no início do diálogo, da hipertrofia do sentimento, do exclusivismo. Porque desencarnou e continua achando que é meu. Já não era, porque não é meu filho. Está sob minha responsabilidade, sim. Mas na realidade é filho de Deus. E aí continua o desequilíbrio e põe as famílias em polvorosa as notícias. Tivemos um caso há uns anos atrás, uma família conhecida nossa, na época que não tinha telefone celular, a telefonia era muito difícil, e o filho único do casal, ele morava aqui no Rio de Janeiro, e ele foi trabalhar na Bahia. Passou no concurso da Petrobras e foi trabalhar na Bahia. Quando chegou lá, filho único, muito querido do casal, tal, nós estamos fazendo uma análise, não estou criticando ninguém. Porque faríamos talvez a mesma coisa dependendo de quem estivesse encarnado conosco como filho. Né? E aí ele foi para a Bahia. Quando chega lá, semanalmente, diariamente, eu não lembro assim a frequência. Acho que era semanalmente. Semanalmente eram cartas e cartas dos pais dizendo que a saudade era muito grande. Estavam sofrendo muito por isso, estavam sozinhos e tal. E aquele sofrimento. O que o filho fez? Largou o emprego, pediu demissão e veio embora. Anos depois ele se arrepende. Com o passar do tempo, ele se arrepende. Então, é um exemplo. Perturbou de tal maneira que ele abdicou de um trabalho bom, bem remunerado, e nunca mais ele conseguiu se trabalhar em nada. Era engenheiro. Eu nunca mais ouvi também. Nunca mais ele se equilibrou a ponto de conseguir um trabalho. A nível do nível dele, que ele tinha, exatamente. Trabalhava de jornaleiro. Isso foi na década de 70, por aí. 60. Por aí. Então, é muito difícil, muito complicado. Temos um outro caso. Ele não tinha equilíbrio para lidar com a tristeza dos pais, e os pais não tinham equilíbrio para dosar a saudade do filho. Aí, gente, entra a diferença, porque nós estamos falando aqui, não é a questão do egoísmo, e o contrário disso é o desapego. O desapego não é sempre conseguido, feito só por espíritos superiores, não. Porque temos um outro caso também, esse em família, em que a mãe tinha 13 filhos no interior, né, na lavoura. E aí um dos filhos sempre gostou de estudar, sempre quis estudar, mas nunca teve oportunidade. E o pai era meieiro na fazenda, e o dono da fazenda, observando aquilo, porque vez por outra visitava, era uma fazenda de café, né? E aí o dono falou assim com o seu administrador, que era o pai da criança que gostava de estudar. Fulano gosta de ler, né? Gosta, ele sempre teve vontade de estudar. Naquelas conversas que ele fazia todo dia, ele falou assim, olha, se você deixar, ele pode trabalhar lá no Rio e estudar lá, numa casa que eu tenho lá no Rio. Por uma casa era aqui na Ilha do Governador. A mãe consentiu com um aperto no coração que só ela e os espíritos bons sabiam. O filho dela, ela deixou ir, numa época, gente, que não tinha, isso foi na década de 60. Qualquer coisa na distância era muito grande, apesar de ser aqui no estado do Rio. Então ela ficou sem o filhinho dela, mas era pro bem dele. Vai, meu filho, vai que... E ele conseguiu, graças a Deus, teve uma vida de luta muito grande, se formou engenheiro e tal. Ela não era exclusivista. Mas amava o seu filho, sim. Claro. Amava os 13, amava muito o seu filho. Eu vi isso, eu convivi com isso, eu vi. E hoje eu vejo nela uma heroína. Porque, imagina, a dor no coração de ver o filho partir, mas é pro bem dele. Ele vai estudar. Numa época que não tinha celular. Numa época, gente, que não tinha tecnologia. Telefone também era o rádio raro. Dentro de casa, quem tinha. Quem tinha. Então, não são assim... Não, são dois exemplos que, né? Então, aposto, o que a gente tem que se basear nisso. Aquela que conseguiu desapegar viveu melhor e mais tranquilamente. Aquela outra que não... Coitada, sofreram bastante. Que é o que a Tereza citou no programa passado, do livro Missionários da Luz, em que no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, capítulo 12, que é a personagem que ela vai ter que... O nome dela é Anacleta. Ela vai ter que reencarnar, ela vai ter que reencarnar sempre, né? Mas ela vai encarnar
pegando os 4 filhos delas, que ela deu demasiado carinho. Isso, é o que ele fala e eles aqui. estão perturbados A bondade desviada provoca indisciplina e queda. Olha o que o Espírito fala para ela aqui no livro, ó, explicando o André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 12. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam as atividades de um homem de bem. Mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência no lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. É bem isso aqui, bondade desviada. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada da redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, quer dizer, quando ela morreu, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que lhe deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Agora, curiosidade, o André Luiz perguntou, quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Concessão de poder amparar os filhos. 30 anos, mais de 30 anos de trabalho na colônia. Sacrificiais. E ela não fez por mal, foi a bondade desviada, gente. Isso é matéria para a gente estudar em casa. Até que ponto a nossa, entre aspas, bondade, porque a gente não é bom, Jesus falou que a gente não é bom só o Pai, mas tudo bem. Que essa nossa bondade não está levando as pessoas à queda ou ao desvio. Com excessivo, passar a mão na cabeça, principalmente nós que somos pais e mães, né? Muitas das vezes o não é necessário. A avó pode, não tem problema. Porque os espíritos dizem que a avó pode mais ou menos. Porque os espíritos dizem que para muitas doenças da alma, o melhor é uma doença no corpo para curar uma doença da alma. Então, às vezes, muitas das vezes o não, dito na hora certa, sem rancor, sem desejo de vingança, ele é o melhor remédio para a nossa evolução, né? Então, lá em nosso lar, porque ela era devotadíssima. Muita confusão. Ela era devotada, mas é o desequilíbrio nosso, né? Vamos lá, continuando. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Era igual o que acontecia na Terra, né? Era uma cópia, em vez de ser a Terra uma cópia de lá estava sendo a cópia da confusão na Terra. Nós estamos hoje com informações quase momentâneas do que acontece no mundo inteiro, né? A tecnologia chegou a esse ponto. Tivemos aqui, nós estamos gravando hoje, dia 1º de março, mas tivemos agora, semana passada, um terremoto na Turquia. E tivemos essa semana um deslizamento de terras aqui em São Paulo. São Sebastião, semana passada também é. E, quer dizer, nós quando olhamos aquilo, e na Turquia, uma imagem nos chocou muito, feita por um repórter e jogada na internet. Um pai segurando a mãozinha do filho, ou da filha, não sei, e só a mãozinha e o braço que aparecia, porque ela estava nos escombros, já desencarnada. E ele segurando a mãozinha dela, olhando para o céu. Aquilo choca, a gente choca. Mas nós espíritas temos que começar a raciocinar. É muito difícil, a gente fala isso aqui com emoção, mas é muito difícil, claro que é. Raciocinar diferente. O choque é muito grande. Mas quantas desencarnações coletivas ainda vão acontecer, sempre aconteceram e vão acontecer, que ele está falando aqui dos desastres. São programações feitas para o nosso bem. Por tudo vai dar, porque o mal na sua essência não existe.
O que existe sempre é a vocação para o bem, sempre. Porque Deus é Senhor do universo e Ele é amor. Então o mal não existe. Então toda vez que nós vemos esses desastres, que agora nós vemos ao vivo quase praticamente, e a cores, e nós procuremos raciocinar com o Espiritismo, porque sentir ainda está meio longe, pelo menos para nós aqui. Mas raciocinar com o Espiritismo em cima disso, não é? Isso. Então, continuando. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral, que propriamente zona de refazimento e instrução. Porque como é que o André Luiz nos narra que é umbral? Era uma correria, todo mundo gritando, tudo na escuridão, ninguém se entendia, um acusando o outro, um brigando com o outro. Então, nosso lar, pelo que está escrito lá no arquivo da colônia, o comportamento das pessoas estava idêntico ao comportamento de quem estava no umbral. Gritaria, caos, desentendimento, ofensas, boato, fofoca. E isso não aproveita ninguém. Ninguém consegue melhorar o seu próprio comportamento, se equilibrar, tendo essa prática, né? Por isso, o ministro da União Divina orientou e pediu ao governador que tomasse providências, porque a coisa desse jeito não estava indo bem, né? Aí ele continua. Amparado. Peraí que eu me perdi. Amparado pela União. Me achei. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Então, olha só, aqui mais um ensinamento. Houve luta. Olha lá. Peraí, houve luta, claro. Não é assim também, não, né? Houve luta, o povo não igualzinho queria. A comida, imagina a época, comida. meu Deus do céu. Então, um ensinamento para nós. O governador não era demasiado tolerante. O governador não foi chamado a atenção, não foi compelido, ordem lá da União Divina. Meu filho, olha, não dá. Tem que ser assim. O que ele fez? Aceitou. Esse é o problema também. Aceitou a Sim, opinião tá certo. correta. Esse é o nosso problema, eu estou falando por mim também. Ele podia ter feito o bico, problema. né? Meu filho, você está errado nisso. Você está errado nisso. A gente não aceita, o governador aceitou, que há? Né? Mas é o nosso orgulho. Por isso que ele é governador. Exatamente. Os postos de hierarquia na vida real, na vida verdadeira, eles são aqueles que os ocupam com mais alto grau são merecedores. Por isso que Jesus disse, bom só Deus, mas mestre eu sou. Esse título ele aceitou, porque ele realmente é o nosso mestre, que nos ensina sobre a vida mais do que ninguém. O André Luiz coloca no Sem em Que Livro que os espíritos superiores erram, porque não são perfeitos, perfeito só Jesus. Mas qual é a diferença? É que o espírito superior, quando ele sabe que está errado, ele na hora modifica o comportamento, corrige. O erro dele não tem nada a ver com o nosso, tá? Está bem distante. Mas ele erra, mas imediatamente ele corrige e não fica magoado, que é justamente o que a gente não faz. A gente fica chateado se alguém chama a nossa atenção, e a gente custa mudar de comportamento arranjando desculpa. O governador não se milindrou, é o tal do milindre, que é um problema, palavrinha. O tal do milindre que acaba com a nossa vida. O milindre, ele não se milindrou, ele simplesmente acatou a opinião que estava correta e na mesma hora proibiu amparado pelo... Essa questão do erro que a Teresa está colocando é o exemplo claro que nós temos no Evangelho, é de Pedro e Judas. Os dois o traíram. Porque você negar o amigo, a fama da traição ficou na conta de Judas, mas você negar o amigo, não conheço ele não, nunca vi, isso é traição. E Deus o fez, e negou. Mas logo depois o que ele fez? Caiu em si, reconheceu o erro, chorou muito, caiu em si e foi para frente. Mudou totalmente. Foi o que Judas não fez. O grande erro de Judas foi o suicídio, porque o suicida é um covarde. Ele não quer enfrentar os problemas que ele criou para ele mesmo. Ele quer fugir. Isso é covardia, o nome disso. Dizer que o suicídio teve a coragem de suicidar, isso é uma grande bobagem que se fala. É covardia. Porque ele foge do problema. Então a diferença é essa. Ele aceitou o erro e foi para frente. Que o governador fez aqui. Ele proibiu o intercâmbio generalizado. Todo então, assim, generalizado. Porque hoje em dia, nosso lar tem o intercâmbio, mas é nos ministérios.
Não é todo mundo saber de tudo porque não estava dando certo. Então ficou uma coisa particularizada. Só quem tinha equilíbrio na colônia, que são os ministros, é que poderiam ter acesso a notícias da crosta. É o que os outros não. Nós reportando a Moisés. Por que Moisés proibiu? O intercâmbio generalizado. A cobrança, o comércio. Porque o intercâmbio, como estava sendo... Porque a mediunidade sempre teve. A mediunidade não é invenção do espiritismo. Os nomes que foram colocados por Allan Kardec, sim, espiritismo. Não existia essa palavra. A palavra médium, mediunidade, ele raciocinou, está no meio profeta. Profeta. Então, mas a mediunidade em si sempre existiu. Sempre existiu. Né? Isso está no Evangelho, N exemplos. E Moisés o proíbe o intercâmbio generalizado por causa do comércio que estava sendo feito. Né? Exatamente. Era exercido assim, mas lá, particularmente nos santuários. Né? É isso que ele proibiu. Sim. Como é errado até hoje. Você vê aí, trago o noivo em 3 dias, faço o trabalho disso. Muitas vezes são médios mesmo, mas estão usando a mediunidade equivocadamente. Muitas vezes até cobrando, não é? Então vamos lá. Houve luta. Então teve briga. Bem, polícia em nosso lar, como é? Não tem, né? Não fala. Mas teve briga. Mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a invocação se tornou vitoriosa em pouco tempo. E a inovação, né? Desculpa, e a inovação... Entendi, você falar invocação. Inovação, eu falei mesmo, tá certo. É a inovação, eu falei do mediunidade e invocação. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Aqui, ao que parece, né, eu não sou o André Luiz, nem o Liz, eu não sei o que ele quis dizer, mas a minha interpretação aqui, para deixar os mortos, enterrar os seus mortos, que o ministro valeu-se desse ensinamento, é dizer que deixar cada um cuidar da sua própria vida. Né? Os encarnados cuidarem da vida deles e os desencarnados cuidar da vida deles. Cada um com tarefa diferente. Então, a gente deve respeitar também o degrau evolutivo de cada um. Os que estão encarnados na Terra precisam resolver as suas experiências reencarnatórias e os que estão desencarnados em nosso lar tinham que resolver as suas pendências. Então, ele lembrou, pelo menos a minha interpretação disso, que manda os mortos, né? Ele falou assim, olha, ele se baseou nisso. Vamos lembrar o que Jesus ensinou. Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Então, cada um cuidar da sua dificuldade, do seu problema. Os encarnados, cuidar do problema que eles têm enquanto encarnados. E os desencarnados, cuidar lá do problema da colônia. Então, cada morto cuidar do seu morto. Eu entendi dessa maneira. É isso, eu também entendi assim, mas assim com uma abrangência, dizendo assim, o que passou, já passou. Você desencarnou. Aquela família não te pertence mais. Isso. Às vezes, porque o da dona Laura, o marido fez a casa para ela, mas há casos e casos, né? Há situações e situações. Então, a gente pode se reportar ao contrário também. Quando o ente querido desencarna, deixa, como nós estamos, o ensinamento também está aqui embutido, dizendo isso, porque cada vez que nós pensamos, ele falou do rádio, né? Mas na sintonia nossa, do ente querido desencarnou, com a saudade, a gente perturba ele. E a gente não quer o bem dele, não quer o mal dele, quer o bem, mas nesse bem possessivo nós só perturbamos. Mas você tem que aprender a lidar com a sua saudade aqui na Terra e quem está lá aprender nós tivemos a lidar com a saudade de lá. De uma conhecida nossa, que o filhinho desencarnou com a dengue hemorrágica e um tempo depois veio uma comunicação, várias folhas, né, Tereza? Eu nem lembro quantas, dele dizendo a ela que estava tudo bem e para o pai dele deixar de ir no cemitério e botar brinquedo lá. E doce. E ela não sabia que ele tinha pedido para abrir lá o túmulo e botado a camisa do time de futebol dele lá.
E ele estava vestido com ela, plasmando em homenagem a ele aqui, mas que ele não fizesse mais isso. Nem a esposa sabia. Então ele teve constatação que a vida continua. Que ele deixasse de comprar brinquedo para ele ali e não precisava mais, mas comprasse para as crianças pobres. Então a continuidade da vida. O tempo urge. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.